Questão 28, item 2. Toda função ímpar é uma função injetora. Então, antes da gente analisar essa afirmação, a gente vai fazer uma revisão sobre classificação das funções. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, o que é uma função bijetora? A bijetora é que atende aos dois critérios. Quais são os critérios? O primeiro, contradomínio é igual à imagem, ou seja, todos os elementos do contradomínio recebem flechada. E o segundo critério é que eu consigo estabelecer uma relação de 1 para 1. Né? Essa função é uma função perfeitinha. É aquele tipo de função que eu preciso para fazer função inversa. Se a função original não for bijetora, ela não admite inversa. A segunda função é injetora. Eu consigo ainda estabelecer uma relação de 1 para 1, mas o que eu noto? Eu observo que no contradomínio eu tenho elementos que não são flechados, ou seja, o meu contradomínio é maior que a minha imagem. Terceira tipo de função, função sobrejetora. Eu atendo ao primeiro critério, o contradomínio continua sendo igual à imagem, no entanto, a relação que eu tenho é uma relação de muitos para 1. Ou seja, eu tenho vários elementos de X que flecham o mesmo Y. Então, esse é o tipo de sobrejetora. É uma relação de muitos para 1. E o quarto tipo de função, que é a função comum, a função ordinária, é aquela que não atende a nenhum dos dois critérios. Sobra elemento no contradomínio, nem todos os elementos serão flechados, e eu também não consigo estabelecer uma relação de 1 para 1. Vai ser uma relação de muitos para 1. Então vamos lá, bijetora atende aos dois critérios, o tipo de função que eu preciso para admitir inversa. Injetora incide 1 em 1. Sobrejetora sobrepõe duas flechas em 1. E a ordinária é aquela aqui comum que não atende a nenhum dos dois critérios. Uma tabelinha, vamos lá. Bijetora atende ao critério 1 e 2. Injetora, eu consigo estabelecer uma relação de 1 para 1, mas ela fura o segundo critério. A sobrejetora, eu furo o primeiro critério, mas consigo manter a imagem igual ao contradomínio. E a ordinária, ela não atende a nenhum dos dois critérios. Então, essa tabelinha de resumo. Tá, Douglas, como é que eu faço para verificar, então? No diagrama consigo. Como é que eu faço para verificar isso no gráfico? Então, no gráfico, para cada critério, a gente vai fazer uma coisa. Para o primeiro critério, que é a relação de 1 para 1, eu vou passar uma reta paralela ao eixo do X. Se cruzar mais de uma vez, furou a regra. E o segundo critério, eu vou projetar o gráfico da função sobre o eixo do Y e vou comparar a projeção com o contradomínio que ele definiu. Lembra quando a gente pega uma função, está lá assim, a função definida de reais em reais. Quando ele define de reais em reais, ele está dizendo que o meu conjunto de domínio é reais e o conjunto de chegada, que é o contradomínio, também é reais. Então, quando ele define lá o contradomínio, eu vou comparar com a projeção do gráfico e aí eu vou poder dizer se é igual ou se não é. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho o gráfico da função x ao quadrado. É uma função simétrica ao eixo do y. Os dois lados são iguais e eu vou comparar. Primeiro critério, passei uma reta paralela. Cruzou em dois pontos. Então, o que significa? Que eu tenho dois pontos do x, pontos do domínio, o menos 2 e o 2, que vão dar o mesmo resultado. Menos 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Ou seja, dois elementos de x flechando o mesmo y. E o segundo critério, projeta o gráfico sobre o eixo y. Então, vai dar essa linha em verde. Então, a minha imagem vai ser o quê? Fechada em zero até mais infinito. Quando eu pego esse valor de imagem do fechado em zero a mais infinito, eu vou comparar com aquele que ele definiu na função. Se bater, é igual. Se não bater, a imagem vai ser menor. Então, assim que eu analiso os dois critérios. Agora a gente vai estudar a classificação da função quanto à paridade. A função ela é par, ímpar ou nem par nem ímpar. Vamos lá, primeiro função par. Função par eu vou pegar dois x's opostos de sinal trocado e vou aplicar na função. Se der igual o resultado, ela é par. Como é que eu vejo isso? No gráfico, função f de x igual a x ao quadrado. Exemplo 1.
Tem um gráfico, ele é simétrico ao eixo do y. O que eu consigo ver? Em relação ao eixo do y, eu tenho um movimento de espelhamento. A parte direita do gráfico ela está espelhada na parte esquerda. E quando eu pego dois pontos opostos do x e aplico na função, eu vejo que dá o mesmo resultado. Então eu vou ter f de 2 é igual a 4 e f de menos 2 é igual a 4. Os resultados são iguais. Essa função é uma função par. Outro exemplo, função módulo de x. Novamente, consigo ver o espelhamento, eu consigo ver a simetria. Se eu aplicar dois pontos opostos do x, função de 3 é igual a 3 e função aplicada em menos 3 é igual a 3. O resultado também é igual. Então, olhei o gráfico, eu vi que ele é simétrico, que ele é espelhado, então a função é par. Agora vamos lá, função ímpar pode ser definida de duas formas. Primeira, que eu mais gosto, f de x é igual a menos f de menos x. Ou f de menos f de x é igual a f de menos x. O que significa isso? Exemplo, função x ao cubo. Eu tenho um gráfico, eu noto que além do espelhamento, eu tenho uma inversão. Então, eu pego o primeiro quadrante, bato para o segundo e inverto para o terceiro. Quando eu vejo esse sistema de espelhamento e inversão, é uma função ímpar. Então, vamos lá. Peguei dois pontos opostos, f de 2 igual a 8 e f de menos 2 igual a menos 8. Ou seja, os dois x são opostos e os dois y também são opostos. Lembra, na função par, o y é igual. Na função ímpar, os x são de sinal opostos. Outro exemplo, função identidade, y igual a x. É uma reta que passa pelo ponto 0, 0, passa pela origem do plano. Peguei dois espelhamento e inversão. Peguei dois pontos, apliquei no ponto f igual a 1, que dá 1, e f igual a menos 1, que dá menos 1. O resultado é oposto. Então, resumindo, olhando o gráfico, para saber se a função é ímpar, eu tenho que saber se tem o espelhamento e a inversão. E tem uma função que não é nem par nem ímpar, que é uma função aleatória. Por exemplo, x mais 2. Peguei o gráfico, não vejo espelhamento, não vejo inversão. Apliquei em dois pontos, eu vi que f de 3 é igual a 5 e f de menos 3 é igual a menos 1. Ou seja, o resultado é diferente. Função x ao quadrado menos 3x. Olha o gráfico. Não vejo espelhamento, não vejo simetria e também não vejo inversão. Quando eu aplico em dois pontos opostos, f de 1 é igual a menos 2 e f de menos 1 é igual a 4. Ou seja, também o resultado é diferente. Então, primeira classificação da função que a gente viu, bijetora, sobrejetora, injetora, ordinária. Segunda classificação, par, ímpar, nem par nem ímpar. Boa revisão, agora vamos analisar o item. Toda função ímpar é uma função injetora, ou seja, ela é ímpar, que eu tenho x opostos me dão y opostos, e ela é injetora. Injetora, o que eu sei? Que é uma relação de 1 para 1 e o contradomínio maior que a imagem. Toda função ímpar é uma função injetora, então o que eu tenho que pensar? Basta eu achar um exemplo em que a função seja ímpar e não seja injetora, eu já furo essa regra que ele está dando no enunciado. Então, eu tenho que achar uma função que seja ímpar, que eu tenha um gráfico que eu consiga fazer um movimento de espelhamento e inversão, e que ao mesmo tempo, ela, na hora que eu passar uma reta paralela ao eixo do x, ela vai cruzar vários pontos, que aí eu vou furar aquela regra da relação de 1 para 1. E eu achei um exemplo para mostrar para vocês. Existem vários, mas vamos trabalhar com um exemplo. Eu peguei essa função 2x ao cubo menos 2x, já plotei o gráfico para vocês. Conseguem ver que ela deriva de uma equação do terceiro grau, mas ela tem daquela função x ao cubo, né? Mas eu puxei um pouquinho para baixo e para cima, e eu tenho aquele ponto de máximo relativo e de mínimo relativo. Eu tenho um vale, né? E eu também tenho um topo, um morrinho, um pico. Eu tenho um pico e um vale, certo? É uma função que, se for olhar no gráfico, eu consigo fazer espelhamento e consigo fazer inversão. Ela é ímpar. E se eu for testar dois números, quer ver, ó? F aplicada a 2, eu vou ter que é 12. E F aplicada em menos 2, eu vou ter que é menos 12. Ou seja, na hora que eu aplico x oposto, o resultado também é oposto. Então, é uma função ímpar, certo? Consigo ver que ela é uma função ímpar pelo espelhamento e pela inversão. Agora, ela é injetora? Aí é que tá, aí que ela fura. Na hora que eu passo uma reta paralela ao eixo do x,
ela me cruzou em 3 pontos. Ou seja, nesses 3 pontos, são 3 valores de x que vão dar a mesma flecha sobre um único y. Dessa forma, ela não vai ser injetora. Então, eu consegui achar um contra-exemplo, eu consegui achar uma função que é ímpar, mas não é injetora. Então, quando o enunciado, quando a alternativa, o item 2 fala toda função ímpar é injetora, e eu acho uma ímpar que não é injetora, portanto, essa regra ela é furada. Eu não posso dizer que é uma regra que se aplica sempre. Portanto, esse gráfico eu achei um exemplo de um gráfico de uma função que é ímpar, mas não é injetora, e a nossa assertiva 2, então, vai ser falsa, né? Nem toda função ímpar vai ser injetora. Algumas serão, outras não, certo? Portanto, a proposição 02 é falsa, está errada.